Uma boa noite aos meus irmãos, às minhas irmãs. É sempre um prazer estar nessa casa, da qual eu já sou um amigo há algum tempo. Eu agradeço sempre o convite de poder estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho do caminho que a gente percorre todos os dias e em todos os tempos. O homem, desde que foi criado por Deus, ele busca a felicidade. Ele parte em busca da felicidade, mas estando na Terra, se a gente perguntar para muita gente o que é a felicidade, a grande maioria não sabe direito o que é. Alguns dizem que é o poder, outros dizem que é o dinheiro, outros dizem que é a possibilidade de fazer umas gandaias por aí, que não, essa que não é, com certeza que não. E vive correndo atrás dessa felicidade, que é alguma coisa que nós estamos nesse planeta justamente para aprender o que é a verdadeira felicidade. E eu fui buscar do grande Assis Valente uma música que é uma música de Natal, eu não vou ler ela toda, vou ler um pedaço, mas que mostra muito bem claro o que é que boa parte do ser humano pensa da felicidade. Diz assim: Papai Noel, vê se você tem a felicidade para você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então, felicidade é brinquedo que não tem. Por quê? As pessoas imaginam a felicidade exatamente de uma forma porque eles não sabem ainda o que é essa felicidade. É uma busca permanente. E eu vou falar um pouquinho de uma coisa que muitos aqui já passaram, enquanto filhos ou enquanto pais. A mãe está lá em casa, a mãe está lá em casa e chama o menino: meu filho, eu vou sair com você, vou te levar para comprar um brinquedo para o aniversário do seu amiguinho, que você vai na festa dele. Mas olha, só tem dinheiro para comprar o brinquedo do seu amigo. Então você se comporte. Aí a mamãe pega o menino pelo braço, chega na loja de brinquedos, no primeiro stand, na primeira prateleira, o menino diz: eu quero esse. E a mãe, aquele devorteio, né? Aquele jeitinho de mãe: meu filho, vamos mais lá para frente, vamos ver aquelas coisas ali, as outras coisas. 3 passos: mãe, esse aqui é melhor que aquele, eu quero esse aqui. E a mãe dá mais uma voltinha, até que chegou um momento em que ela diz: meu filho, nós já combinamos, não tem dinheiro para comprar presente para você hoje, brinquedo para você hoje. Só tem dinheiro para comprar brinquedo para o seu amigo. Aí uma coisa que quase ninguém já viu aqui: o menino cai no chão, estribucha, chora. Sabe aquelas lágrimas de crocodilo que a gente quase não vê? Chora e reclama. Há 2 formas de agir de parte da mãe ou do pai, que às vezes é o pai que está lá. Uma: meu filhinho, né? Nos bons tempos, felizmente não pode. E não deve poder mesmo. Tem que conversar. Meu filhinho, vamos conversar aqui, vamos ver o que eu posso fazer. Não tem dinheiro, mas eu vou passar o cartão. Eu já pergunto aí, o que a gente está criando com esse menino? Essa é a primeira pergunta. A outra forma de agir: a mãe dá uns 2 ou 3 passos para trás, deixa o menino se debuchando lá, chorando, reclamando,
2 minutos depois ela diz: filho, estou indo embora. Coisa interessante, acabou o choro. Engole o choro e vai embora. O nosso Pai, o nosso Deus, é essa mãe. Nós somos meninos traquinas. Nós somos meninos birrentos muitas vezes. Muitas vezes a gente quer porque a gente quer. Muitas vezes a gente quer aquilo que nem sempre vai nos fazer bem. Mas a gente faz o quê? Eu quero! É desse jeito. E a gente só vai aprendendo no processo, no caminho. Porque quando a gente aprende no caminho é mais doído. Para que eu quero 2 carros? Se um é suficiente para me levar onde eu preciso. Para que eu quero uma casa de 18 andares que só vai me dar trabalho, sobretudo se o meu salário não é bom, só vai me dar trabalho para tomar conta e limpar? Se eu preciso de um quarto, uma cama limpa para dormir, um bom banho, alguns confortos. É claro que a gente precisa de conforto, claro. Mas acontece que o nosso irmão maior, Jesus Cristo, ele veio aqui para nos ensinar esse caminho da felicidade que a gente supõe, que seja o poder, que seja o dinheiro, que seja a festa, que seja o adquirir um bem. Ele nos ensinou, e nos ensinou muito bem. Os 33 anos de encarnado de Jesus já foram uma lição muito forte. Vejam, um espírito de uma aura que não cabe nem no planeta, enorme, forte, o maior espírito, o melhor espírito que já pisou na face da Terra, salvo o melhor juízo, e a gente acredita nisso, é o do nosso conhecimento, é esse. Ele teve que não se apequenar moralmente, nunca. Ele teve que se apequenar para vir aqui cumprir os seus desígnios, para encarnar e sentir as mesmas dores que nós sentimos. Porque os livros todos, os textos todos, mostram de forma muito clara que ele tinha as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, porque ele estava encarnado. 3 anos antes de ir para a cruz, e foram os 3 anos mais fortes do seu apostolado, foram os 3 anos mais fortes da sua missão, ele começa já a trabalhar tudo aquilo que nós conhecemos. A vida inteira ele ensinou, ele pregou, ele curou, deu as lições, mas os 3 últimos anos foram os anos mais fortes. E eu sei que todos vocês já sabiam disso. E ele está nesse episódio que eu vou lembrar nessa noite, que muitos conhecem, se não todos, ele está saindo lá da terra que ele nasceu, que nós sabemos, está caminhando e chega a Jerusalém. Chega a Jerusalém e senta próximo do templo maior, e alguns sacerdotes estão observando Jesus Cristo. E observam que ele tem um brilho diferente. Não é um homem comum. Com aquela túnica surrada que nós sabíamos que ele andava, ele estava lá sentado. Todos os sacerdotes foram embora, mas um deles, mais impressionado com o brilho de Jesus, Hanan, ele chega para Jesus e pergunta: que fazes aqui, peregrino? E Jesus responde: passo por esta terra para criar o reino de Deus. Hanan
surpreso e ao mesmo tempo já querendo criar chacota. Pergunta, mas quem és tu para fazer essa empreitada? Que pensa você que seja este reino de Deus? E Jesus responde de uma maneira bastante clara. Ele diz que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E aí a gente tem que lembrar, veja, nós estamos falando de Jesus, que nós sabemos quem é, e de Hanã, que era um sacerdote que só conseguia enxergar o material, só conseguia enxergar aquele mundo que tinha à sua volta. Quando Jesus diz isso para Hanã, Hanã dá risada, goza de Jesus Cristo e começa a fazer algumas perguntas, mas você tem algum príncipe que vai lhe ajudar nessa empreitada? Quem pensa você que vai lhe ajudar nessa empreitada? E Jesus diz, os meus amigos, os que vão me ajudar nessa empreitada, virão de todos os lugares. E eu vou encerrar essa parte, para não ficar contando histórias, porque não é só história que eu vim contar aqui. Jesus, depois de ser vilipendiado, de ser testado por Hanã, ele vai embora. Fica mais um dia em Jerusalém e vai embora. E logo no dia seguinte, ele encontra Simão e André na beira do lago de Genezaré e os convence a ser os 2 primeiros apóstolos. Pescadores, homens simples, ignorantes, não eram letrados. E Jesus falava para eles de uma coisa que eles não conseguiam entender. Jesus teve muitos apóstolos, mas 12 foram os principais. E desses 12, 1 ou 2 tinham um pouquinho de letramento. Alguns eram mais sábios, mas a grande maioria eram pessoas simples, que Jesus plantou como uma semente importante para divulgar a boa nova do mundo. E falar para essas pessoas de um reino espiritual era difícil. Num tempo em que todas as famílias, ou quase todas as famílias, tinham profetas. Era normal, nesta época, existirem muitos profetas que eram adivinhos, que muitas vezes aproveitavam das pessoas financeiramente. E Jesus era tido como um profeta. Vejam, para ficar a mensagem de Jesus até os nossos dias, é porque não era qualquer um. É porque era o nosso profeta, o nosso Messias. E ele deu exemplos e mais exemplos que nós conhecemos. Ele deixou o caminho que nós precisamos para entender o que é a verdadeira felicidade. Os judeus acreditavam que existiam anjos. E nós sabemos que até, de certa maneira, eles existem, mas não da forma como eles acreditavam. Porque todos nós fomos criados, e nós sabemos disso, para evoluir, para crescer, e um dia nós vamos ter conhecimentos tanto quanto Jesus já possuía, mas aí Jesus vai estar muito mais longe. O que disse Jesus? Que porque muita gente não acredita nisso. Jesus mesmo disse, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Só que os apóstolos e as pessoas que o ouviam achavam que iam fazer isso amanhã. Achavam que ia fazer isso daqui a pouquinho. É mais ou menos como a gente recebe, nós
ouvimos do atendimento fraterno que a casa oferece a quem precisa, como a gente recebe muita gente na casa espírita. As pessoas chegam combalidas, condoídas, com o coração dilacerado de tantos problemas. E eles entram naquela porta ali, achando que alguém vai fazer assim. Achando que esse nosso irmão, essa nossa irmã que vai atendê-lo, vai dar a resposta, a mágica definitiva. Por isso que às vezes muitos não voltam, ou voltam somente quando dói de novo. Voltam pela dor. Muitos voltam pelo amor, porque percebem o que a casa oferece. E outros não acreditam, porque normalmente a gente conversa muito, faz com que essa pessoa saia daqui mais tranquila, conforta, mas o que mais a gente diz é a resposta de tudo que você está precisando, ó, a resposta de tudo que você está precisando, ó, é aqui. É aqui que está a resposta. E aí que você deve buscar a resposta para todas as suas dores. E é caminho e é processo. E ela não acontece como é que essa felicidade efêmera que muita gente acredita. Birrentos, achando que esses brinquedinhos... Você lembra a criança como é que é? Você dá um brinquedinho para ela, aquele brinquedinho que ela quer. Que beleza, ela dá uma olhadinha, 2 minutos depois ela está brincando com uma pena. Nós somos, muitas vezes, essa criança. E quando a gente ainda não aprendeu, demora um pouquinho. O homem ainda não conseguiu entender esse caminho, esse processo, tanto que nós temos muitos irmãos e irmãs na face da terra, na crosta terrestre, que ainda duvidam da existência de Deus, que ainda buscam um Deus de acordo com a sua conformidade, com aquilo que quer de Deus, e não aquele Deus do jeito que ele é. Aquele Deus que através de Jesus deu a receita, mas tomar o remédio depende de quem? E eu vejo muitas vezes dizendo assim, gente dizendo assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Esse Deus não existe. Esse Deus que você quer não existe mesmo. Esse não existe. Existe aquele que deixou um caminho, um processo que você tem que percorrer. Da porta estreita, dura, difícil, apertada, que arranha. Mas as pessoas querem o perfume da rosa. Mas para sentir o perfume da rosa é preciso aprender a suportar os espinhos que ela traz. Jesus, nos seus últimos dias, ele já sabia que ele ia ser entregue por Judas. E Judas, e vocês conhecem essa passagem é conhecida de todos nós espíritas, ele criticava a forma como Jesus fazia para ensinar e para conseguir ensinar esse reino de Deus. Ele dizia que Jesus tinha que se achegar aos poderosos. Ele dizia que para dar certo tinha que ser um pouco mais eloquente, tinha que ser um pouco mais enérgico. Mas é porque ele ainda não tinha entendido que reino era esse que Jesus estava nos trazendo. Eles ainda acreditavam, como os judeus acreditavam, que o reino oferecido por Deus era um reino físico, um reino de exército, um reino de poder. E Judas acreditava assim também. Quando ele entrega Jesus, todos nós sabemos o arrependimento que ele teve, e nós não precisamos dizer tudo o que ocorreu com ele, até que ele conseguisse entender tudo o que ele fez. Quando acontece a última ceia, pouco antes de Judas dar o beijo em Jesus,
aquele beijo que a gente diz, o beijo de Judas, né? O que faz Jesus? Este é o meu pão, tomai e comei. Não vou fazer missa aqui não. De que pão falava Jesus? Qual era o pão de que ele estava falando? Era simbólico. Ele estava falando do pão do Espírito, do alimento espiritual que ele veio pregar. Tomai o cálice de vinho, tomai e bebei, este é o meu sangue. De que sangue? O sangue do sacrifício de Jesus? Claro! O sangue do sacrifício de Jesus, sim. Mas era o sangue simbólico, o sangue que corre nas veias de todos nós, porque não há sangue diferente. Jesus estava encarnado e fisicamente o sangue era o mesmo, mas o sangue dele, de que ele falava e o pão de que ele falava era o pão espiritual. Quando Pilatos recebe Jesus, quando Pilatos recebe Jesus, já entregue, e ele pergunta para Jesus: Tu és rei? O que diz Jesus? Se eu fosse rei, eu teria os meus exércitos e os meus ministros que não permitiriam que eu fosse entregue. Mas Pilatos não conseguia entender isso. Ele não sabia do que Jesus estava falando. Ele estava falando de reis físicos. Mal sabia ele que há muitos reis mais importantes do que aqueles reis poderosos só da efemeridade. O que faz Pilatos? Pergunta novamente a Jesus: então, logo tu és rei? Que se o reino de Deus, de Jesus não era desse mundo, o que diz? O que pensa Pilatos? Você é rei em algum lugar. E Jesus responde, entre outras palavras, eu vim aqui dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus passou 33 anos ensinando o caminho e o processo duro e difícil. E ele não só fez isso falando, ele executou, ele fez, ele demonstrou. Tanto que quando ele vai para a cruz, os textos mostram que ele teve as mesmas dores que qualquer um de nós teríamos quando esteve na cruz. As mesmas dores ele suportou. Quando ele diz, perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Será que nós já aprendemos? Estamos em processo. Não estou duvidando. Estamos em processo. Qual de nós, muitas vezes, faz alguma coisa e só depois percebe que é um erro? Quantos de nós fazemos alguma coisa errada e não sabemos que estamos fazendo? É um processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem. Esse caminho da felicidade é duro, é doído, é difícil mesmo. Ele não acontece como esperavam os judeus, como esperam muitas pessoas quando entram nesta casa esperando uma resposta mágica. Ou como muita gente que acha que é o poder, que é o dinheiro, à custa do sacrifício dos outros. É um processo de muitos anos. Quantas encarnações já tivemos? Quantas ainda precisaremos ter? Nós todos estamos nos preparando, mas vamos confortar, né? Até agora eu só bati, puxa vida. Esse cara só bate, vamos confortar. Os textos mostram que quando a gente já sabe o significado da encarnação e do aprendizado, o que significa a oportunidade de estar encarnado, a gente já sabe um pouquinho o que é a felicidade. Que a gente consegue compreender que as dores que a gente passa, que as dificuldades pelas quais a gente passa, fazem parte do nosso aprendizagem.
da nossa aprendizagem. As expiações, provas e aprendizados fazem parte desse processo. Jesus nos prometeu, sim, a vida verdadeira. Jesus nos prometeu, sim, que nós seremos felizes. E nós estamos no caminho. Não me perguntem quanto, porque o quanto é de cada um. Estamos tendo espíritos que já não vão reencarnar mais. Os textos mostram isso, porque estão ou serão levados para outros planetas, para outros mundos, porque não aprenderam do bem, do amor e da caridade, como nossos companheiros lá dos exilados de Capela que vieram para cá nos ajudar, sabiam muito, mas não tinham amor no coração. Outros estão tendo as últimas oportunidades. E não preciso dizer, quando a gente ouve as pessoas dizendo assim, este mundo não tem mais conserto. Mentira. Tem sim. Nós estamos caminhando e evoluindo todos os dias. É que a gente só consegue enxergar, gente não, muita gente, não nós. Nós já sabemos que não. Muita gente só consegue enxergar o ruim. Também liga a TV, põe no Datena, põe no Sanguinho. Quer ver o quê? O que quer ver? Então, nós estamos nesse mundo, estamos preparados sim. Este mundo não está perdido, não, ele está caminhando. Os espíritos estão tendo as últimas oportunidades, muitos estão aproveitando, outros ainda vão ser encaminhados para outros mundos. Alguns textos mostram que há, inclusive, alguns poucos exilados de Capela que ainda estão encarnados, porque ainda não conseguiram aprender. Por isso que eu brinquei agora há pouco, quanto tempo? É processo de cada um, é de cada um de nós. Nós somos capazes? Somos. Já sabemos o caminho, já. Jesus, em 33 anos, nos deixou todo o caminho, todo o processo. Ele nunca, pelo contrário, ele sempre deixou claro que nós teríamos que passar pela dor e ele nos mostrou, não para perdoar o pecado de todo mundo, mas para mostrar que, estando encarnado, teremos que passar pelas dores. E eu pergunto para vocês, este planeta é o planeta da felicidade? Este planeta é o planeta da felicidade? Mas eu posso garantir para vocês que o caminho para ela é por aqui. Uma boa noite, obrigado por me ouvirem.